Graça e paz, amados irmãos, mais um domingo de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos estar fazendo um resumo sobre a Epístola aos Gálatas, a carta aos Gálatas, escrito ali pelo apóstolo Paulo, que estava ali naquela região da Ásia Menor, que é a atual Turquia, nos dias de hoje. E essa, especialmente, é uma carta que foi escrita, a única escrita pelo apóstolo, que estaria direcionada às igrejas em mais de uma cidade. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve ali aos Gálatas, ele tem esse desejo, esse interesse em se contrapor aos falsos mestres que estavam ali indo de encontro aos ensinamentos doutrinários que eram trazidos ali acerca do Novo Testamento. E eles vinham exatamente desconstruir esse ensinamento da justificação pela fé, contrariando já exatamente aquilo ali que tinha sido decretado através do Concílio de Jerusalém, que estabelecia que a justificação se dava pela graça por meio da fé. Então o apóstolo Paulo ele tem essa preocupação diante daquela contaminação que vinha ocorrendo ali entre os irmãos daquelas igrejas que estavam se deixando levar pelos falsos ensinamentos, pelos falsos mestres judaizantes que tinham esse conceito e tentavam passar ali para eles novamente aquela ideia de que era necessário que eles se fizessem prosélitos judeus, que abdicassem da sua fé, realizassem a circuncisão, para que então eles fossem alcançados pela justificação por meio da lei e não da fé. Então Paulo ele tem essa preocupação e ele também ali vem trazer a veracidade acerca do seu apostolado. Ele vem ali defender a sua condição de apóstolo. Apóstolo, como nós sabemos, é aquele que é enviado com autoridade. Então ele vem ali defender porque já ali desde a época de Corinto eles tentam desfazer, tirar essa credibilidade de Paulo enquanto apóstolo. Então ele traz já ali também essa defesa do seu apostolado. Assim como também nós podemos ver ali logo no capítulo 1, nos primeiros versículos, no prefácio e saudação, que Paulo ele não traz ali aqueles elogios característicos que ele costuma trazer em suas outras cartas, o que demonstra ali aquela urgência, a gravidade que Paulo enxerga ali naquela situação em que ele precisa alertar ali os irmãos o quanto antes acerca desses falsos mestres que estão ali infiltrados em meio a eles e que vão aos poucos contaminando ali os irmãos e fazendo com que eles abandonem os ensinamentos do Evangelho. Então aqui nós vemos no primeiro capítulo, os primeiros versículos, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele já inicia trazendo esse esclarecimento de que ele é um apóstolo instituído por Jesus Cristo, não por intermédio de homens. Ele foi chamado por esse ministério e ele foi capacitado para ele por meio de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vem ainda aqui no capítulo 1, alertando acerca da inconstância dos Gálatas, e ele diz ali no versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então ele vem sempre ali reiterando aquela questão de como eles se deixaram levar com tanta facilidade. Eles vinham andando ali, caminhando de forma tão correta, tão destacada no Evangelho, e de repente, do nada, eles se deixam contaminar e eles se deixam levar por esses falsos ensinamentos, por esses falsos mestres, e voltam ali, vão abandonando a justificação pela fé e acatando novamente aquela ideia errônea de que seriam salvos pela lei.
Então, Paulo ele também nos fala, né, no capítulo 1 sobre o evangelho que ele recebeu e pregou, que foi um evangelho que ele recebeu de Cristo, e isso ele pregava. Ele no versículo 10 nos diz, a partir do versículo 10, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. E aí, em seguida, ele vem aqui no versículo 15 e nos diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aí no versículo 18, o apóstolo diz, decorrido 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Então, aqui o apóstolo, ele deixa bem claro para nós que esse chamado ele veio de Jesus Cristo, ele foi escolhido e separado antes mesmo de nascer para esse ministério, para essa obra. Né? E ele, quando ele nos diz aqui, né, que ele não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém. Subir ele se referiu por conta da altitude, da posição em que Jerusalém se encontrava. Né? Ele estava acima, então eles se referiam a subir a Jerusalém. Para os que já eram apóstolos antes de mim, se referindo aos 12 apóstolos. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E em seguida, quando ele fala decorridos esses 3 anos, esses 3 anos é o período aproximado entre a conversão de Paulo e essa preparação dele como apóstolo e esse retorno. Quando ele vai ali para a Arábia, que é uma região desértica, despovoada, ele vai exatamente ali se colocar, né, para ser preparado por Jesus Cristo para esse ministério, para esse chamado que ele recebeu, para o apostolado ao qual ele foi chamado, para levar o evangelho aos gentios a quem ele se dedicava. Pedro se dedicava aos circuncisos e Paulo, ele tinha essa dedicação aos incircuncisos, essa preocupação, esse chamado em que lhe foi passado pelo Senhor, mas que ele, assim como Pedro, tinha sido igualmente chamado e capacitado para exercer esses ministérios. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele nos fala também sobre o apostolado aos judeus e aos gentios. E aí ele fala, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Ele fala 14 anos depois, não é que ele levou 14 anos para retornar a Jerusalém. Porque nós podemos ver lá no livro de Atos que ele já tinha estado em Jerusalém em outras oportunidades. Porém, ele tinha ido levar um auxílio, né, os irmãos que estavam ali, que passavam grande fome. Então, ele não cita aqui essas viagens com o mesmo contexto em que ele cita aqui, né? Porque aqui ele estava nessa viagem onde ele vai exatamente exercer ali o seu ministério. Então ele traz de uma forma distinta quando ele se refere aqui a essa viagem, né? Suas viagens missionárias. Então ele diz ali, subi em obediência a uma revelação, né? Foi uma revelação do Espírito Santo. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência. Aqui ele se refere, né, a Pedro, a Tiago, irmão de Jesus, e a João, que eram considerados de grande influência sobre as igrejas de Jerusalém. Para de algum modo não correr ou ter corrido em vão, porque ele queria ali pregar o evangelho e ter ali aquele consenso do evangelho que era pregado, para que não houvesse depois divergência
entre o que estaria sendo pregado por ele e o que estaria sendo pregado por Pedro. Então ele foi diretamente àqueles que exerciam a maior influência, para que eles tomassem conhecimento do evangelho que estava sendo pregado por ele e que houvesse esse entendimento de que o evangelho que estava sendo trazido era o evangelho que deveria de fato ser pregado aos cristãos. Então ele vem aqui, ele dá continuidade, né? Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, às quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Então ele vem aqui exatamente trazer novamente essa questão da circuncisão, que mesmo Tito, né, que era grego, que não era circuncidado, não foi obrigado a fazê-lo, porque estava exatamente de acordo. Havia esse entendimento de que não era a circuncisão que iria salvar o homem, não era a prática da lei que o levaria à salvação, mas a justificação pela graça por meio da fé, que era um consenso que já havia sido alcançado ali através do decreto, que foi fruto ali do Concílio de Jerusalém, como nós aprendemos em nossa lição anterior da Escola Bíblica Dominical. E no capítulo 2 também nós temos assim, um fato muito interessante, que é quando Paulo ele tem a necessidade de repreender Pedro acerca da sua conduta. Quando Pedro ele falha ali na sua conduta, se deixando levar ali pelos falsos mestres judaizantes, e ele acaba se juntando com eles, e com isso ele acaba passando uma imagem de que estaria Paulo pregando um evangelho falso, assim como ele passa também essa ideia de que Jesus Cristo havia nos ensinado de forma errônea e consequentemente nos induzido ao erro. Então Paulo se vê ali naquela situação em que Pedro está em erro e ele se vê obrigado realmente a adverti-lo, e ele o faz publicamente para que ele tenha ciência de que ele está no erro e ele reconheça o que de fato ocorre. Quando Pedro se afasta ali e começa a se juntar e acaba influenciando inclusive a Barnabé, que vai junto com ele, tendo aquela prática, se vai se afastando aos poucos até que de todo ele se afasta ali dos irmãos que são gentios e deixa inclusive de comer com eles, e ele acaba ali confrontando aquele ensinamento de Jesus de que não é o que se come que contamina o homem, né? Então ele acaba levando ali outros com ele a esse erro, e Paulo, ao adverti-lo, ele faz ele enxergar isso, e a partir do momento em que Pedro reconhece que ele errou, que ele estaria de fato se deixando influenciar e que ele estaria desmerecendo ali o evangelho que estava sendo pregado por Paulo, o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina que nos é trazida ali no Novo Testamento, que nos é trazida aqui no Novo Testamento, né, que é a justificação por meio da fé. Então ele reconhece o seu erro e automaticamente ele reforça ali com essa atitude de que, de fato, este era o verdadeiro evangelho, esta era a doutrina correta a ser pregada. Então, no capítulo 3, nós temos também aqui que Paulo ele apela para a experiência dos Gálatas. E no versículo 1 ele nos diz aqui, ó Gálatas insensatos. Quando ele fala assim, ó Gálatas insensatos, ele não se referia à questão da ignorância, mas da desobediência, do afastamento ali da obediência por parte deles. E aí ele vem em seguida e diz, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então ele vem aqui mais uma vez alertando a eles tinham conhecimento do que Jesus Cristo havia morrido por nós, que nós havíamos sido perdoados diante do nosso Deus, dos nossos pecados, através do sacrifício realizado ali por Jesus Cristo naquela cruz. Ele pagou com a sua vida ali naquela cruz, com aquele sacrifício pelos nossos pecados, ele pagou o preço da nossa liberdade da escravidão do pecado.
E ainda assim, eles estavam se deixando levar, né, pelos aqueles falsos ensinamentos, pelos falsos mestres, se afastando da justificação pela fé e partindo para aquele princípio de que eles seriam salvos pelas obras do cumprimento da lei. Então ele alerta ali: vocês receberam o Espírito pelas obras, pelo cumprimento ali da lei, ou vocês o receberam através da fé? Então Paulo vem sempre alertando ali aquelas igrejas acerca deste falso ensinamento. E eles muitas vezes se deixaram ali, como Paulo diz mais à frente, aqui na Epístola de Gálatas, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então eles se infiltraram ali em meio àqueles cristãos ali, e eles eram falsos cristãos, né? Falsos irmãos. Então eles vinham ali com aquela imagem de que eles estariam aceitando a existência de Cristo, porém eles, ao contrário dos judeus tradicionais, né, que não aceitavam, mas por outro lado eles estavam ali também desviando a doutrina, retornando ao propósito da legalidade, da lei, que deveria se cumprir a lei mosaica para que se alcançasse a justificação e a salvação. E aí Paulo também ele vem ali, nos traz, né, reforçando essa questão de que somos justificados pela fé. Ele vem ali, traz no versículo 6 a experiência de Abraão. E aí ele vem e nos diz, né, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não o que ele quer aqui nos trazer, que não o simples fato de serem filhos biológicos de Abraão é que os fariam filhos da fé, né? Então ele vem e continua dizendo: ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão, prenunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, se você não pratica um dos itens que estava descrito ali na lei, automaticamente você estava vivendo sob maldição. Então, todos ali se tornavam malditos, porque ninguém, diante de tudo que estava ali prescrito, descrito na lei, era capaz de cumprir todos os pontos. Em algum momento, o homem, ele pecava, ele falhava em algum daqueles quesitos. Então, automaticamente, ele voltava a viver ali na maldição do pecado. Porque a lei, ela não tinha esse poder de curar, mas ela tem o poder de revelar aquele pecado em que a humanidade estava vivendo. Então, era exatamente isso que Paulo queria ali trazer, que Paulo queria reavivar ali na memória dos irmãos, porque a lei, ela por si, ela não tem o poder de salvação. O único que nos justifica é Jesus Cristo. O único que nos purifica de todo o pecado é Jesus Cristo. Nós somos justificados pela graça por meio da fé. Então, esse ensinamento, Paulo tinha ali essa preocupação de estar reafirmando, ratificando ali diante deles a todo o tempo. E ele vem dar continuidade ali e é evidente no versículo 11 que pela fé ninguém é justificado, pela lei, perdão. É evidente que, vou ler novamente com os irmãos, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, exatamente aquela questão em que nós estudamos em uma de nossas lições, em que nos é passado ali na carta aos Efésios, né, este ensinamento, que nós, a partir do momento que cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que através da nossa fé nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo passa a habitar em nós.
E a partir daí, a partir deste momento em que nós vamos buscar esta santificação diária através da presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos estar automaticamente cumprindo aqueles preceitos que nos são trazidos ali pela lei, porque nós vamos buscar esta vida de santidade diante de Deus. Nós não vamos estar cumprindo a lei para alcançar, com o propósito de alcançar a salvação, de sermos salvos. Nós vamos cumprir a lei porque faz parte da nossa conduta cristã, faz parte do caminhar cristão, faz parte da nossa vida, da nossa nova vida, do nosso nascer de novo diante de Cristo Jesus. Então é isso que Paulo ele vem ali a todo tempo fazendo renascer ali na memória daqueles irmãos. E ele vem ainda aqui, né, nesse trecho, nos dizendo aqui, né, para que a bênção